Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje vamos reagir sessão spoiler, a história de Assassin's Creed. Do canal Sidão do Game. E esse vídeo aqui foi patrocinado Pelo Leandro. Leandro, muito obrigado pelo patrocínio, cara, ele patrocinou faz um tempinho já. Só que aconteceu que a gente não conseguiu gravar esse vídeo por ele ser um pouquinho maior. A gente tá então indo a aos gente, pouquinhos a aí gente sempre gravando acaba patrocínios. atrasando as lives porque a gente grava os vídeos antes. E às vezes tem muito vídeo, a gente já começa a gravar atrasado, então pra gente não atrasar a live a gente foi empurrando ali esse vídeo porque ele é um pouco longo, mas a gente conseguiu encaixar aqui pra assistir agora com vocês. Sim. E cara, vocês estão pedindo muito esse canal aqui no canal, que é o Sidão. Só que vocês estão pedindo pedindo de God of War, de né? God of War. Porém, Que é rapaziada, gigantesco. seguinte, God of War. Ah, enfim. Kratos. O videozão do Kratos lá, cara, é muito longo, tá? Então eu acho que pra gente, no momento, a gente não consegue O fazer. que dá pra fazer talvez seria igual a uma gente live. fez com o vídeo do Guilherme, que era grandão, né? De 1h30. É, Fazer uma live. porque Vendo aqui no YouTube. realmente no momento não dá pra, a gente não consegue gravar vídeos muito longo porque a nossa rotina é muito correria. Tem live, e aí tem que fazer as coisas de casa, e aí tem os vídeos pra gravar, e é muito vídeo, então Dá também pra tem gente shorts. fazer uma meta, pô. Tipo, se pegar uma meta, daí a gente faz. Não sei, vamos ver. Enfim, é isso, tá? Então agradeço ao Leandro por ter patrocinado esse vídeo aqui. Desculpa pela demora, Leandro. Mas peçam aí nos É nóis. comentários, E gente. se vocês quiserem a parte 2, cara, se tiver muito feedback, assim, a gente consegue fazer, tá? Então, Parte 2? Mas aí tem que ter a parte 2. Mas tem que ter muito feedback. Tem que ter um feedback da hora. E é isso, tá? Sem mais enrolações, então bora lá pro vídeo, que o vídeo, como eu falei, é um pouco longo. É isso, sem mais enrolações e play. Lembrando que o canal do Sidão do Game tá na descrição, rapaziada. Primeira vez que a gente vai reger ele aqui no canal. Mas eu já conheço ele. Nunca vi vídeo dele, mas eu já conheço. E nunca joguei Assassin's Creed. Nem eu. E galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de Sessão Assassin's spoiler. Creed. Pra quem não sabe, sessão spoiler é um quadro do meu canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E a Da partir hora. de hoje eu vou começar a contar a história completa de toda a franquia Assassin's Creed, contando com Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood e Revelations. E assim que sair o 3 eu conseguir jogar e terminar de jogar ele, eu também vou postar a sessão spoiler de Assassin's Creed 3. Pra quem não sabe, eu já fiz esses vídeos contando a história de toda a série Assassin's Creed, mas isso foi há mais de um ano. A sessão spoiler iniciou-se no meu canal, eu iniciei esse quadro juntamente com a história de Assassin's Creed. Então, há um ano da atrás, hora. eu não tinha uma placa de captura, eu filmava com câmera, a qualidade de áudio era inferior, assim como o conteúdo e o nível de detalhes também era muito inferior aos que eu vou apresentar pra vocês agora. Então, agora eu vou trazer uma sessão spoiler de Assassin's Creed pra vocês, com uma imagem totalmente em HD, com uma qualidade de áudio infinitamente superior à anterior, e também com muito mais detalhes e de uma forma muito mais interativa. Esse vídeo acho que é caso antigo, você né? queira saber a história completa deste 10 Nossa, fantástico 10 anos anos atrás. meu ou amigo. melhor, Meu adaptou Deus. aos videogames, eu recomendo que você se sente, porque lá vem história. Estou preparado, Desmond Sidão. Lá vem a Miles nasceu história. no dia 13 de março de 1987 em um local conhecido como A Fazenda. A Fazenda É de era um terror esconderijo esse de jogo? assassinos que ficava na cidade de Rapid City, nos Estados Unidos. Lá morava um aglomerado de 30 pessoas que viviam Caraca. como nômades. Como assim? Viviam sempre fazendo colheitas e vivendo do que a natureza lhe oferecesse. E as crianças que moravam e nasciam lá eram treinadas durante toda a vida para se tornarem Assassin verdadeiros Kids. mestres assassinos. Que Caraca. fofo. E isso não foi diferente com Desmond Miles, que desde Assassin's pequenininho Kids. sempre passava por diversos treinamentos. O pai de Desmond, William Miles, sempre contava história pra ele sobre uma conspiração que envolvia templários e assassinos. E Desmond sempre achou muito estranho e tinha até medo de todas essas histórias. O pai dele sempre falava pra ele que ele não podia de jeito nenhum deixar a fazenda, porque senão os templários iriam atrás dele e o caçariam. Com o passar dos anos, Desmond começa a ficar enjoado de toda aquela história e também enjoado de morar ali na fazenda. Ele queria conhecer o mundo afora. Então, com 16 anos, ele consegue fugir de lá. Ele se muda para Nova York e lá começa a viver uma vida de bartender, utilizando um nome falso e fazendo suas compras somente em dinheiro para não ser localizado nem pelos assassinos Stonks. nem pelos templários. Nisso ele começa a viver uma vida tranquila e feliz, até que por causa de um pequeno erro ele acaba mudando totalmente o rumo de sua história. Vixe. Desmond vai comprar uma moto e precisa do licenciamento para poder ter sua carteira de motorista, e com isso acaba tendo que colocar sua digital em um documento. Com isso, as indústrias Abstergo, que seria uma indústria farmacêutica mundialmente conhecida, e na verdade uma organização templária, acabou localizando e o sequestrando.
Tudo isso por causa de uma única digital, para vocês verem como somos vigiados 24 horas por dia. Então, Desmond acorda dentro de um laboratório, sendo vigiado por Warren Vidic e Lucy Stillman. Vidic era na verdade um dos mais importantes cientistas das indústrias Abstergo, e também um cavaleiro templário, e a Lucy Stillman era uma de suas assistentes de trabalho. Desmond está deitado sobre uma espécie de cama-máquina e ele não entende nada do que está acontecendo, até que Vidic explica para ele que aquela cama esquisita se chamava Animus, uma máquina de realidade virtual que permitia ter acesso a qualquer memória vivida pelos antepassados de quem está deitado nela, tudo através do seu DNA. Ele diz para Desmond que na memória de um de seus antepassados tem uma coisa que ele precisa, mas ele não diz exatamente o que é, e que se Desmond não fizer o que ele quiser, ele simplesmente irá matá-lo. Sem outra alternativa, Desmond se vê obrigado a reviver as memórias de um dos seus principais antepassados, o assassino Altair ibn Lahad. E o jogo te leva para o ano de 1191, durante o período das Cruzadas. Pra galerinha que faltou um pouco nas aulas de história, eu vou dar um resuminho sobre o que são as Cruzadas aqui pra vocês. Pode falar pra mim, que eu faltei em todas. As cruzadas foram guerras que ocorreram entre cristãos e muçulmanos devido a conflitos religiosos e conquistas de terras, principalmente Jerusalém, a Terra Santa. Do lado dos cristãos havia a Ordem dos Cavaleiros Templários, mais conhecido como os Cruzados. Isso porque eles usavam vestimentas que mostravam grandes cruzes vermelhas em seus peitos. Esses cavaleiros foram responsáveis por grandes conquistas contra os muçulmanos. Mas o jogo se passa um pouco após isso, durante a Terceira Cruzada, mais conhecida como a Cruzada dos Reis. Nesse período, Jerusalém havia sido tomada pelo sultão muçulmano Saladino, que havia proibido a entrada de qualquer cristão na Terra Santa. Com isso, a Igreja Católica fica desesperada em retomar Jerusalém, e essa etapa das Cruzadas conta com a participação de diversos reis importantíssimos, como o rei inglês Ricardo Coração de Leão e o rei francês Filipe Augusto. Nesse período, uma ordem muçulmana de destaque foi a Ordem dos Assassinos, fundada por Hassan ibn Sabah. Me perdoe se eu pronunciei o nome errado. Ele a criou com o objetivo de expandir o islamismo. Os assassinos eram treinados para agir furtivamente e se disfarçar no meio da multidão. Usavam trajes brancos com um cordão vermelho em volta da cintura e sempre que recebiam uma missão, camuflavam-se. Levavam uma vida comum para não atrair suspeitas, até que um emissário lhes trazia a ordem de atacar. Costumavam atacar em grupos de 3 para, caso os 2 primeiros falhassem, o terceiro desse conta do recado. A ordem se expandiu por todo o Oriente Médio, ganhando uma fama maior, mais ao final da Terceira Cruzada. A Lucy explica para o Desmond que para ele conseguir acessar a memória requerida pelo Vidic, ele devia rever as memórias anteriores do Altair, para conseguir ter um bom nível de sincronização. E a primeira memória de Desmond como Altair é a seguinte: Daí você vai jogar Altair, essa parte, Malik é isso? e seu irmão Kadar estavam no Templo de Salomão para achar um artefato místico chamado de O Pedaço do Éden e levá-lo de volta para o seu mestre. Ao chegar até o artefato, eles veem que um grupo de cavaleiros templários haviam chegado lá primeiro em busca do mesmo tesouro. E junto desses cavaleiros templários estava Robert de Sable, o mestre supremo da Ordem Templária. Malik e seu irmão dizem para Altair que o objetivo deles é pegar o pedaço do Éden e não atacar os templários. Mas o Altair diz que não, que ele prefere logo matar para se livrar deles de uma vez. E fala que quer fazer isso cara a cara, ele quer chegar lá mano a mano e enfrentar todo mundo. Os irmãos acham isso uma péssima ideia, só que eles acabam aceitando porque o Altair era o líder daquele grupo. Então, Altair falha ao atacar o Robert de Sable e acaba sendo jogado longe, deixando seus comparsas para trás praticamente para a morte. Então o assassino não perde tempo e volta rapidamente para a fortaleza da Ordem dos Assassinos, que fica em Masyaf, e informa seu mestre Al-Mualim sobre o ocorrido. Al-Mualim era um dos vários líderes que a Irmandade já teve. Na vida real, ele era conhecido como o Velho da Montanha. Ô, louco. No momento em que Altair conta ao seu mestre o que aconteceu e como falhou na sua missão de retornar o artefato místico, Malik chega e intervém, trazendo consigo o pedaço do Éden. Ele diz que, por causa das atitudes impensadas do Altair, ele perdeu seu irmão e feriu gravemente seu braço, que futuramente seria amputado. Malik também diz que os templários seguiram seu rastro de Altair e que iriam atacar a fortaleza a qualquer momento. Então eles conseguem se preparar para o ataque surpresa e após uma baita confusão, Altair consegue fazer com que os templários recuem e fujam. Ao fim da batalha, Al-Mualim diz que os erros graves de Altair, como não agir discretamente e o de comprometer a segurança da Irmandade, eram dignos de punição. E a punição de Altair era ser rebaixado ao nível mais baixo da classe dos assassinos, um iniciante. Ele perderia todos os seus equipamentos e o respeito pela Irmandade, voltando a ser um zero à esquerda. E que a única maneira de conseguir de volta suas conquistas era se ele assassinasse 9 alvos, tanto cristãos quanto muçulmanos.
Al-Mualim diz que a morte dessas pessoas importantes ajudaria a trazer paz à Terra Santa, e que a cada alvo que ele eliminasse com sucesso, subiria um nível na ordem, e assim sucessivamente até o nível de elite que ele era. Sem questionar, Altair aceita a missão em parte em busca de seus alvos, que estavam nas cidades do Acre, Damasco e Jerusalém. Quando chegava em alguma cidade, Altair procurava se informar sobre o seu alvo de qualquer maneira possível. Ouvia a conversa de pessoas nas ruas, roubava cartas e documentos importantes e conseguia informações com informantes assassinos. Após isso, ia até um esconderijo assassino da cidade e falava com um emissário que, ao acreditar que Altair estava pronto para o ataque, lhe entregava uma pena, que seria usada como prova que o assassino teve sucesso em sua missão, trazendo-a manchada com sangue. O emissário de Jerusalém era Malik, que já estava sem seu braço que é o sangue do cara que precisa que os dois ex-comparsas se encontravam, trocavam insultos. Agora eu vou falar o nome dos alvos de Altair, e me perdoem se eu falar errado alguns nomes, porque são realmente difíceis de pronunciar. Então vamos lá. O primeiro era Tamir, que era um comerciante do mercado negro de Damasco. O segundo era Garner Denaplouse, doutor e mestre do Hospital de Cavaleiros do Acre. O terceiro era Talal, escravizador de Jerusalém. O quarto era Abu Nuku, um rei mercador de Damasco, totalmente ricão. O quinto era William de Monteferrat, cavaleiro de elite do distrito rico do Acre. O sexto era Majid ad-Din, que era muçulmano, segundo em comando de Jerusalém. Quando o mestre sultão Saladino não estava presente, dominando Jerusalém, ele deixava Majid ad-Din no comando. O sétimo era Sibrand, ou Sibrand, que era líder do grupo alemão de templários, os Cavaleiros Teutônicos. O oitavo era Jubair al-Hakim, que era chefe dos eruditos de Damasco. E o nono, como vocês já podem prever, era Robert de Sable, o líder da Ordem Templária. Todos esses alvos eram templários disfarçados e planejavam conspirações contra suas cidades, e acreditavam que essas conspirações seriam para ajudar, para o bem da humanidade. A cada alvo que Altair assassinava, Desmond saía do Animus para comer e descansar. Muito tempo dentro do Animus pode fazer que o usuário enlouqueça e veja até alucinações. O Desmond começa a conversar mais com a Lucy e percebe que de alguma maneira ela está do seu lado. Ele também descobre outras coisas, como alguns planos da Abstergo que seriam colocados em ação no dia 21 de dezembro de 2012, mas que para isso eles precisavam do pedaço do Éden. Por isso que eles queriam ver as memórias de Altair para descobrir onde estava o artefato. Agora de volta para a história de Altair. Cada alvo que ele matava se confessava no seu leito de morte. A cada confessa, Altair começava a ter muitas dúvidas e especulações, amadurecendo e vendo o mundo com outros olhos no processo. Após matar 8 alvos, ele vai atrás do nono, Robert de Sable, que estava em um velório. Chegando lá, Altair cai em uma armadilha feita especialmente para ele. Após se livrar de vários soldados templários e desarmar o seu alvo, ele retira seu capacete, e para sua surpresa, aquele não era de Sable, e sim uma mulher chamada Maria Torpe, uma nobre que entrou para a Ordem Templária por escolha própria. Maria conta para ele que de Sable bolou uma grande armadilha contra a missão de Altair. Como Altair havia assassinado tanto cristãos como muçulmanos, de Sable ia dar um jeito de juntar as duas forças contra o inimigo comum, os assassinos. E com isso, os assassinos iriam ser derrotados pelos templários, cristãos e muçulmanos, todos juntos. Nisso, Altair disse que não vai matá-la, porque ela não é o seu alvo, e a deixa ir. Mal sabia ele que Maria seria sua futura esposa e mãe de seus filhos. Rapaz, do nada! Desesperado, Altair vai até Malik e conta tudo pra ele. Malik vê que Altair amadureceu e se tornou um homem digno de sabedoria e confiança, e aceita o seu perdão. Altair diz pra Malik correr pra Maziaf e avisar sobre o ocorrido, enquanto ele iria atrás de Sable para resolver as coisas. Altair encontra Robert de Sable junto com o rei inglês Ricardo Coração de Leão, que acredita em parte na história de Altair e em parte na história de Sable, e diz para que os dois travem uma batalha, e que Deus protegerá aquele que é digno. Após uma batalha muito intensa, Altair mata de Sable, que, em seu leito de morte, revela que Al-Mualim é um templário, que ele mandou Altair matar esses 9 alvos para que ele não tivesse que dividir o pedaço do Éden com outros membros templários e ter todo o poder do artefato só para ele. O plot. Robert diz que o artefato é algo muito perigoso e que consigo existe o poder daqueles que vieram antes. Após de Sable morrer, Altair conversa com Ricardo Coração de Leão, que acredita em sua palavra e que avisará os cristãos e muçulmanos que os assassinos não são um problema. Nisso, Vide que se retira e Desmond conversa com Lucy, que diz pra ele que um grupo de assassinos tentaram invadir a Abstergo, mas foram mortos no processo. Ela diz que um desses assassinos poderia ser o pai de Desmond, mas não sabe ao certo. Lucy finalmente revela para Desmond que ela também é uma assassina e que irá tirá-lo dali de qualquer jeito.
ela faz o sinal com a mão como se não Caraca. tivesse o dedo anelar esquerdo. Isso é uma marca registrada dos antigos assassinos, Meu como Deus, tem Altair, que perder um não dedo? tinham esse dedo para usar em suas Hidden Blades, ou lâminas escondidas, que ficavam debaixo de suas mangas. Com isso, Altair corre para Masyaf, onde encontra todas as pessoas hipnotizadas, pronunciando o nome de Al-Mualim. Ele acaba enfrentando alguns assassinos hipnotizados e é salvo por Malik, que o ajuda a entrar na fortaleza. Lá dentro, ele acaba sendo preso por alguma força mística que paralisou seu corpo inteiro, e Al-Mualim aparece com um pedaço do Éden, ou melhor, a maçã do Éden. Al-Mualim confirma para Altair tudo o que Dessau lhe disse, e também revela que o artefato tinha um poder grande demais, o de iludir, confundir e controlar a mente das pessoas. Ele diz que os eventos mais importantes que aconteceram no mundo, como por exemplo a Guerra Troiana, aconteceu devido a este artefato, mas que as pessoas viam outras coisas e motivos, ou seja, acreditavam na mentira por causa do poder dele. Caraca. O mestre também confessa que ele quer o artefato só para ele, para que ele possa trazer paz e ordem para o mundo. O velho havia enlouquecido. Nisso, ele trava uma batalha com o Altair, provocando diversas alucinações Meu no Deus. assassino, como multiplicar-se para atacá-lo. Após uma luta muito intensa, Altair consegue matar Al-Mualim, que diz que o mundo está perdido com o poder da maçã e da ilusão. Altair tenta pegar o pedaço do Éden que está no chão, mas nesse momento o artefato mostra uma projeção do planeta Terra atual, redondo e com todos os países. Nos países, haviam bolinhas, que seriam as localizações dos outros pedaços do Éden. Meu Não havia amigo. somente um, haviam vários. Nossa. Aí ferrou. Porque os caras vão atrás, né? Que estão Após usando isso, ele. Desmond levanta do ônibus e vê Vidic e Lucy conversando com alguns agentes, e eles diziam que já haviam conseguido o que precisavam. Vidic diz que em breve matará Desmond, mas Lucy intervém, dizendo que eles precisam dele para obter mais informações. Lucy se retira e Desmond começa a ver algumas marcas e símbolos esquisitos no chão, parecendo com códigos de computador ou algo como símbolos Illuminati. Ele acha tudo estranho e o game encerra quando ele entra em seu quarto. Oh my god. O game encerra? Looks like Acaba assim? Acho que é um. Nossa, mas aí vai hell ficar did they keep em here aberto. before me? And what happened to him? What does it mean, I wonder? O que o Desmond Miles não sabia é que esses símbolos falavam sobre o plano da Abstergo, chamado de Olho Abstergo. Eles pretendem lançar um satélite com uma maçã do Éden no dia 21 de dezembro de 2012, para iludir a mente de todos na Terra e começar uma nova ordem mundial. Meu Deus. E esse é o final de loucura. Assassin's Creed 1, Catapimbas. deixando um toque bem duvidoso sobre o que irá Eu tenho acontecer certeza no que se eu próximo tivesse game. jogado esse jogo, não ia ter É isso aí, entendido galera. nada Espero sem que ver vocês essa- tenham esse gostado. resumo. Tentei ser o mais Caraca. honesto possível Sou aqui, lerdo. mais interativo também. Eu espero que eu tenha acertado em todas as informações que eu forneci Ah, a vocês. pô. Se eu não acertei, Da se tem hora. alguma coisa de errado, deixe nos comentários. Eu não faço Também ideia, comente né? sobre o que você achou do Nossa, vídeo. não Não precisa me joguei, xingar caso eu errei alguma coisa. Só me corrija, por Não favor. precisa me E se xingar. você gostou desse vídeo, clique em gostei, favorite para ajudar muito na divulgação e inscreva-se no Cara, canal 10 para mais anos conteúdo atrás ele e para já fazia continuar roteiro acompanhando a bom, sessão véi. spoiler de Assassin's Creed, que quando eu puder eu vou trazer toda a história de Assassin's Creed 2. É isso aí, galera. Não se esqueçam também de me seguir, além dos vídeos que tá bom? Que foi o Cidão do Game. Enfim, gente. Caraca, velho. Mano, parece ser da hora, por mais que, tipo, parece que é um jogo antigo, é né? um jogo antigo, Mas meio parece da viajado hora. assim na história, mas parece ser um jogo muito bom. Cê é louco, mano. E, sinceramente, é um vídeo que eu gostei muito de ver, porque além de passar muito rápido, eu nem vi esses Ele explica 16 minutos muito passando. bem, ele explica muito bem Cara, a eu história, consegui ele dá bastante entrar. detalhes. Eu consegui entrar na história, sabe? Tipo, eu consegui realmente ver a história de uma outra forma. E muito bacana, mano. Eu realmente estou ansioso pra ver a parte 2. Se vocês quiserem, se vocês deixem quiserem aí muito, nos comentários. aí vai depender do feedback E de outros vocês, vídeos cara. dele também, não precisa ser específico desse jogo É. ou de God of War, pode ser de outros jogos aí, quem sabe ele não tem um de Celeste. Seria da hora de Teleste, mano. Enfim, é isso então. Agradeço ao Leandro de novo por ter patrocinado esse vídeo. Obrigado de coração. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho e também deixa um comentário para fortalecer aqui o canal. E já sabe, se quiser, se quererem, né? Se quiserem. Enfim, quiserem. se vocês quiserem a parte 2, deixa o feedback aí embaixo, deixa o comentário, deixa o Sim. like, que a gente vai fazer, quem sabe. Depende, né? Será? Será? Não sei. Bye. E tchau.